Buracos negros. Os limites da compreensão do universo. Objetos massivos, misteriosos, e espetaculares. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Mas calma aí. Antes de entendermos o que são os buracos negros, precisamos entender o que é a famosa gravidade. A lei da gravidade foi feita por Isaac Newton, um matemático, físico e astrônomo. E olha que ele formou essa lei em 1665. Faz tempo, hein? Basicamente, essa lei diz: quaisquer corpos com massa apresentam essa força, e quanto maior a massa, ou mais perto os corpos estiverem próximos um do outro, maior será essa força. Isso se aplica em todo o universo, e podemos exemplificar isso no nosso dia a dia. Só de andarmos, a gravidade já está em ação. Já que a Terra atrai nosso corpo a ela, e o nosso corpo também atrai a Terra. Mas espera aí, como assim nós atraímos a Terra? Você deve estar perguntando. Simples. O próprio Isaac Newton resolveu isso. A lei da ação e reação pode se aplicar a isso. Mas para cada ação tem uma reação, certo? Mas a reação é em sentido contrário. Porém, nós perdemos essa disputa, já que a nossa massa é muito inferior à da Terra. Agora que entendemos o que é a gravidade, precisamos chegar um pouco mais próximos do buraco negro. Temos que entender o que é singularidade. Mas Soares, o que isso tem a ver com gravidade e buracos negros? Tudo, meu amigo, tudo. Me acompanha que eu te digo. Singularidades são pontos no universo, onde tem casos extraordinários, onde simplesmente a gravidade é tão forte que tudo ao seu redor é puxado até ele, até a luz. Existe algo no universo chamado espaço-tempo. É como se fosse um plano onde mostra como a gravidade influencia no nosso universo. E quanto maior a massa de um objeto, mais gravidade distorce esse plano. Como isso? Chegamos naquele tópico que todo mundo estava esperando. Os famosos buracos negros. Fica comigo que eu te conto como que eles são. Bem, a gente pode definir os buracos negros como regiões no espaço onde o campo gravitacional é gigante. Isso se deve por alguns motivos. A massa do buraco negro é focada em um único ponto, muito pequeno. E é por isso que a gravidade ali é gigantesca. Como meu amigo Soares disse, a gente tem uma singularidade. A singularidade está dentro do buraco negro. Nesse exato ponto, a massa é infinita. A gente não sabe nada sobre o que há dentro dele,
mas a gente tem algumas noções sobre o que há fora dele. Temos o disco de acreção. O disco de acreção é uma nuvem de gás e matéria que gira em altas velocidades e em altas temperaturas. A gente tem a emissão de vários raios, como os raios ultravioletas, infravermelhos e os raios X. Espero que você sinceramente guarde os raios X, porque daqui pra frente a gente vai utilizar muito eles como fotografar um buraco negro, e é necessário que você se lembre deles. Ainda dentro do disco de acreção, temos uma região onde a velocidade fica tão grande que você não consegue mudar a direção. Essa é a chamada ergosfera. Entrando nela, é praticamente impossível você sair do buraco negro, já que nem mesmo a luz pode escapar. Bom, chegamos na grande hora. Vamos falar sobre o que é o horizonte de eventos. É a linha final, é a chegada. Ali, a física para de fazer todo sentido. Nós não temos nem noção do que acontece ali dentro. Temos algumas teorias, mas nós nunca fomos lá para saber de verdade. Quando chegamos no horizonte de eventos, é o ponto de não retorno, é a linha final, onde basicamente tudo começa a perder o sentido. Então, quando cruzamos, qualquer coisa que nós enxergamos não existe mais. É basicamente o fim. Se entrássemos num buraco negro, a gente não veria nada, nem nossas mãos, nem o resto do universo. A gente simplesmente vagaria pelo nada, observando o universo atrás da gente enquanto encaramos a escuridão à nossa frente. Quando entramos no horizonte de eventos, tem um limite, onde basicamente é o horizonte interno. Dentro do horizonte interno, não há como chegar nele, porque ele está muito próximo da singularidade. Então acaba que esse horizonte interno joga a gente para o horizonte de eventos novamente, sendo assim uma espécie de elástico. Tem uma coisa apenas que a gente tem certeza: entrando no horizonte de eventos, a gente não consegue sair. Em abril de 2019, o projeto EHT anunciou pela primeira vez registros diretos por foto de um buraco negro, o que era considerado impossível, já que o mesmo não emite luz própria. Ele devora a matéria, acelera ela em velocidades absurdas, deixando ela muito energética, fazendo com que ela brilhe e emita radiação. O buraco negro supermassivo foi fotografado no centro da galáxia M87, que fica a 55 milhões de anos-luz da Terra. Mas, se os buracos negros sugam toda a luz que chega perto deles, como seria possível fotografar esse objeto? Os buracos negros são um tanto exigentes e preguiçosos na hora de se alimentar. O material, gases do meio estelar, estrelas, planetas, precisa estar muito próximo a eles. E uma vez próximo, ele começa a espiralar em sua direção e ganha quantidades absurdas de energia. Isso acontece devido ao disco de acreção, que faz a matéria brilhar muito, e é nesse ponto que ela consegue emitir luz e as informações são captadas. Tem a sua própria luz distorcida pelo campo gravitacional do buraco negro, o que faz criar uma espécie de sombra em volta do mesmo. Existem 3 condições especiais para que nós consigamos fotografar um buraco negro. A primeira é que o disco de acreção tenha pouca luminosidade, ou seja, que ele não brilhe muito, para que a gente consiga distinguir a sombra do buraco negro com o seu centro. E o brilho do disco de acreção se deve ao quanto ele se alimenta, ou seja, quanto mais ele se alimenta, mais ele brilha. E isso é chamado de taxa de acreção. A segunda condição é que ele tenha um tamanho suficientemente grande no céu para ser observado, e a terceira é que ele realmente esteja ali. 2 buracos negros supermassivos obedeceram a todas as condições e foram candidatos perfeitos para essa foto. Um deles, Sagitário A Estrela, habita o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e o outro, M87 Estrela, habita o centro da galáxia M87. Apesar de Sagitário A Estrela estar no centro da nossa galáxia, M87 Estrela era mais facilmente fotografado,
visto que o ambiente em que o Sagitário A estrela está é muito variável, o que impossibilita a foto. E também se deve ao fato de que o tamanho do Sagitário A estrela é menor do que o M87 estrela. A técnica de interferometria de longa linha de base, VLBI, se deve ao colocar vários telescópios observando o mesmo ponto ao mesmo período, e foi a escolhida pelos astrônomos para conseguir fotografar o buraco negro. No projeto EHT, 8 telescópios foram posicionados de maneira que formassem um telescópio com as mesmas dimensões terrestres. Estes telescópios deveriam permanecer dias observando o mesmo ponto, já que a luz captada é informação, e quanto maior a observação, mais informação é capturada. Kate Bowman, pesquisadora do MIT, foi a responsável por recombinar os dados obtidos por cada um dos telescópios e assim carregar todo o peso da cooperação internacional que tornou a foto possível. A quantidade de informação que foi captada era tão absurda que era impossível ser selecionada manualmente. Sabendo disso, a Kate desenvolveu um algoritmo capaz de procurar para ela, dentro desse material, os fragmentos necessários para que ela conseguisse formar as imagens do buraco negro. O futuro do EHT se insere na obtenção da foto dos Sagitários à estrela e na adição de telescópios que orbitam a Terra. A presença dos telescópios espaciais melhoraria os dados e a resolução, descartando assim a preocupação com a previsão do tempo no planeta. Uma odisseia, um universo. Enfim, o nada. Buracos negros. Te espero no horizonte de eventos.